a todos, estamos no quinto domingo da Quaresma e hoje vamos escutar o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 1 a 45. Esse trecho do Evangelho nos situa numa situação de tensão da vida de Jesus. Depois de escapar de uma tentativa de lapidação no Templo de Jerusalém, ele se retira para além do Jordão. E é nesse contexto de perseguição que surge a notícia da doença de Lázaro, que era amigo de Jesus, um membro querido da comunidade de Betânia. E suas irmãs, Maria e Marta, enviam um recado simples, mas cheio de significado. Elas chamam: Senhor, aquele a quem amas está doente. E aqui já aparece um primeiro elemento importante, porque apesar do amor de Jesus por aquela comunidade, ele não se apressa em ir, ele não realiza nenhuma cura à distância. E, pelo contrário, interpreta o acontecimento dizendo: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que, por ela, se manifeste a glória do Filho de Deus. Aos discípulos que não desejam retornar à Judeia, essa atitude parece bastante conveniente. Por isso, reagem com surpresa quando Jesus decide voltar e dizem: Rabi, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E percebe-se que os discípulos estão dominados pelo medo, não apenas pelo destino de Jesus, mas também pelo destino deles próprios. Quando Jesus fala de ir até Lázaro, eles respondem: tu vais. Ou seja, eles se distanciam da decisão de Jesus. A incompreensão aumenta quando Jesus afirma que Lázaro dorme. Eles interpretam de modo literal. Então, eles pensam: bom, se dorme é um sinal de melhora. Enquanto Jesus fala da morte, porque Lázaro estava morto há 4 dias. Quando finalmente vão a Betânia, o clima de resignação. Pensam que estão indo ao encontro da morte. No entanto, do ponto de vista teológico, o que está em jogo é exatamente o contrário. Se trata de uma experiência de vida que supera a morte. Marta, ao encontrar Jesus, expressa simultaneamente a fé e a decepção. Ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ela ainda acredita que Jesus pode intervir, porque ela diz: tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Sua expectativa, porém, é aquela de um milagre semelhante aos relatos proféticos, como o de Eliseu. Então, se trata ainda de uma compreensão tradicional de Deus. Ela espera um Deus que ressuscita os mortos. E ainda não conhece o Deus que comunica uma vida que supera a morte, uma vida capaz de superar a morte. Jesus, de fato, não responde como Marta espera. Ele não diz: eu ressuscitarei teu irmão. Jesus quer conduzir Marta além dessa visão e afirma: teu irmão ressurgirá. Marta interpreta segundo a crença comum. Então, ela diz: tá, eu sei, né? Na ressurreição do último dia, uma ideia desenvolvida no contexto dos Macabeus, do Antigo Testamento. E é então que Jesus faz uma das declarações mais centrais do Evangelho. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Isso muda completamente a perspectiva. A ressurreição não é apenas futura, mas é uma realidade presente, porque está ligada à própria pessoa de Jesus. Por isso ele afirma: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, reivindicando a plenitude da condição divina, eu sou, ele afirma que a ressurreição é uma realidade presente, não é uma mera esperança futura. E o ponto central aqui é teológico. Jesus não elimina a experiência física da morte, mas comunica uma vida, que é a vida do Espírito, que não pode ser destruída. Então, ele oferece ao ser humano essa vida que se prolonga para sempre, mesmo não evitando a morte física.
E para que essa vida, para que possamos chegar a essa vida, é necessário dar plena adesão a Jesus. É necessário que o sigamos, que tenhamos uma vida de amor, uma vida oferecida aos irmãos como aquela de Jesus. Tanto que ele diz, todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. E a comunidade de Jesus, como aquela de Betânia, né, que é apresentada nesse evangelho, é uma comunidade dos que aderiram a ele, ao seu projeto. Então, é uma comunidade que já possui a vida definitiva. Eles passarão, sim, pela morte física, mas essa morte será apenas uma passagem para a verdadeira vida. Marta, então, dá um passo importante. Ela não afirma um saber baseado na tradição, mas dessa vez ela demonstra uma fé pessoal. Eu creio que tu és o Messias. No entanto, a experiência ainda não está completa. Marta chama sua irmã, que estava em casa, paralisada pela dor, e diz: o mestre está aqui e te chama. E quando Maria encontra Jesus, repete a mesma queixa da irmã, mostrando que a comunidade ainda é marcada pela decepção. A cena da ressurreição de Lázaro começa com Jesus chorando, mas o seu não é um pranto de desespero. Ele mostra o afeto por Lázaro, a saudade pelo amigo ausente. Ele, como nós, sente a dor diante da morte física, diante de uma pessoa amada, mas a dor dele não é desespero. Diante do sofrimento, Jesus não fica oferecendo explicações teóricas, mas conduz a uma experiência concreta. Então ele pergunta: onde o colocastes? O sepulcro, descrito como uma gruta, remete à tradição dos patriarcas, indicando uma visão da morte como um fim definitivo, ainda que com a esperança futura. Ele diz: tirai a pedra. Então essa ordem é decisiva. Por quê? Porque a pedra simboliza a separação entre vivos e mortos. Retirá-la significa abrir-se a essa nova compreensão. Marta resiste, ainda presa à realidade da morte. Ela diz: já cheira mal, mas Jesus a reconduz à fé. Se creres, verás a glória de Deus. Então a glória manifesta-se como a vida indestrutível. E quando a pedra é retirada, Jesus chama: Lázaro, vem para fora. E o detalhe narrativo aqui é muito significativo, porque o evangelista não diz saiu Lázaro, mas saiu o morto, porque Lázaro está vivo. Então a descrição, mãos e pés atados, tem um valor simbólico. A morte é apresentada como uma condição de aprisionamento. E o comando final é a chave de leitura: desatai-o e deixai-o ir. Então, não se trata apenas de um gesto sobre Lázaro, mas é um processo comunitário. Ao libertar o morto, a comunidade se liberta do medo da morte. Só assim pode reconhecer Lázaro como vivo. Então, o texto propõe uma mudança radical de mentalidade. Da ideia da morte como fim ou espera, se passa a compreensão cristã da vida que continua e se planifica. Então, a morte é apenas uma passagem, não interrompe a vida. E a comunidade de Betânia, então, se torna testemunha dessa vida, uma luz que atrai os que estão nas trevas. Tanto que o Evangelho diz que muitos dos judeus que tinham vindo, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, denunciam o fato às autoridades, e estas, percebendo a ameaça institucional, reúnem o Sinédrio. Por quê? Porque a vida manifestada por Jesus se revela incompatível com as estruturas religiosas que se opõem a ela. Em síntese, o relato não pretende apenas narrar um fato, mas revelar uma verdade teológica. Em Jesus, a vida já venceu a morte, e essa vida é comunicada aos que creem e aos que aderem à vida de Jesus. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.